Maravilhoso Deus, grande Pai, nós sentimos imensamente gratos, Senhor Deus, felizes por estarmos todos reunidos nessa grande congregação em Teu nome, Senhor. Amém. E aqui, ó Pai, nós entregamos no Teu altar as nossas vidas, os nossos corações pecadores e também trouxemos, Senhor Deus, o nosso dízimo e as nossas ofertas como gratidão por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado por todos esses privilégios que nós temos de colaborar com o Teu reino, Senhor. E que essas ofertas, Pai, e esses dízimos possam alcançar os nossos irmãos, levando-se a esperança e a luz, onde eu não posso ir, onde nenhum de nós aqui podemos, mas que o Senhor possa fazer chegar no coração de cada um deles e que nós tenhamos a esperança de um dia lá na eternidade podermos nos encontrar com todos os Teus filhos. Abençoa cada um de nós. Continue conosco, abençoando o orador dessa manhã e toda a programação que se segue. Nós pedimos que o Teu Espírito permaneça em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero saudar os irmãos aqui em Cristo e um feliz sábado a todos. Breve, irmãos. Cristo está voltando e haverá uma grande multidão sendo levantado para encontrar com Jesus nos ares. E você não pode estar fora desse grupo. Eu anseio, eu espero em Cristo estar com Ele, os gemidos e os anjos ali. Queridos, segundo o que diz Ellen G. White, a história deste planeta após o pecado seria de 6.000 anos. E eu fiquei assim curioso e fui analisar quantos sábados no decorrer destes anos. Então são 288.000 sábados. Você multiplica quantos sábados há em cada semana, em cada mês, cada ano, cada 100 anos, você vai chegar lá. Um adventista que passa 10 anos no advento, nesse caminho, ele passa por 480 sábados. Incrível, né? Que bênção. Então faltam poucos sábados para Jesus voltar, viu? Amém. E não pode brincar, facilitar. Porque há muitos guardando o sábado e pisando a pés. É lamentável. Os pensamentos totalmente sensuais lá para o mundo, vem para a igreja, fisicamente está guardando, mas espiritualmente muito distante. Isso é um perigo. Cuidado, queridos jovens. Vocês dessa geração, de uma geração totalmente sensual, perigosa, não pode facilitar. Então, eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui com os irmãos. Conheci aqui mais os pastores, né? Pastor do qual distrito? Januária. Ah, Januária. Eu via muitas pessoas, colegas, lá no internato, quando estudava, falando desse lugar. E quero agradecer muito a família que nos deu apoio. Ali está ele. Como é o nome dele mesmo? Genil. Toda a família. Quero agradecer a Naldo, que o pastor dele há algum tempo lá, onde ele nasceu, onde ele vive. E então, irmãos, é uma bênção. Eu tenho feito esse trabalho em muitos campos. Quando o pastor Helder Roger era o presidente da UCOB, aqui da União, ele chamou, naquela época, alguns anos atrás, chamou alguns
chamou os pastores e falou: vamos trazer um colega para aqui, porque a gente precisa das mensagens. E eu passei mais de 8 anos andando em toda a União. Comecei de Brasília, fui para Goiânia e Cuiabá e andei. Foi uma bênção. Irmãos, a última mensagem dos últimos dias é a mensagem de saúde e temperança. É a mensagem do quarto anjo. Lê o capítulo 18, 1 e 2, está bem claro. Deus mostrou a João: olha, eu vi um anjo que veio iluminando toda a terra. E aliou-se com o terceiro anjo. Quem é? Quem é esse terceiro anjo? Não estamos sabendo. É a igreja do advento. Então, veio aliar-se com o terceiro anjo. Queridos, o cristão que não aceita a reforma de saúde, ele está sem um braço. O braço direito. Ele é um manco, um cotó. Não se santifica diante de Deus. É impossível. Tem pessoas que não aceitam, não rejeitam a mensagem de temperança. Tem que ter cuidado. A mensagem de temperança, a mensagem do anjo que veio para se aliar com o terceiro anjo, é justamente o Evangelho da Saúde, que prepara para guardar os mandamentos de Deus e os eventos sinais que chegamos ao fim. Queridos, vamos nos preparar, porque a partir desse ano que vem as coisas vão mudar. Você duvida? Lê as profecias. Estamos no final das profecias do Apocalipse. Não tem mais profecias longas. Falamos aqui no sábado, hoje faz 8 dias. Que bom, viu, pastor? Está aqui com as suas ovelhas. Eu sou grato a Deus. E então, começamos falando aqui de reavivamento e reforma. Mostramos o que é um reavivamento, que é reavivar. Nascemos, crescemos no pecado. O Espírito Santo vem, faz a obra, e aí reaviva, e a pessoa desperta porque nasceu no pecado. Isso é reavivamento, reavivar. Mas falamos aqui da reforma, que é o segundo passo, que a pessoa, quando vem para o redil de Deus, então agora passa a mudar hábitos e costumes do mundo, da sociedade, da família, que não tem essa orientação divina. E o Espírito Santo faz a obra. Reforma. Reforma, irmãos, requer de cada um de nós mudança do caráter pecaminoso para o caráter de Cristo. Isso é algo sério. Não podemos viver no conformismo religioso. Esse é o grande perigo. Não é fácil ser transformado, mas é o Espírito Santo que transforma. Então falamos aqui no domingo, o cérebro, a capital do corpo. Na segunda apresentamos aqui a formação do caráter, depende do estômago. Quem veio sabe muito bem. Depois falamos aqui como cuidar da coluna vertebral. Isso é algo sério, porque Deus me deu essa graça de ser um quiropata, né? Eu tenho muitas especialidades, mas de quiropraxia é desde quando eu entrei no pastorado. Fui até taxado como que eu fazia o trabalho
e ficava hipnotizando o povo. Isso eu passei momento difícil, eu contei ao pastor a experiência, fui para as comissões, para as reuniões de associação, de união, de divisão, eu digo, eu só saio do ministério se Deus me tirar, porque foi Ele que me colocou. Então, desde lá, 40 anos atrás, que graças a Deus, já ajudei muitas pessoas com problema de coluna, outros morrendo, cancerosos, aidéticos, certo? Então, irmãos, é uma bênção do Senhor, sou grato a meu Deus. Na quarta-feira apresentamos aqui a terapia do jejum e apelei para os irmãos, não é? Juntos jejuar esse final de semana. Acredito que muitos irmãos estão jejuando com 3 objetivos: orar, jejuar por alguns afastados, orar, jejuar pela sua família e orar por você e Deus. Esse foi o objetivo do jejum aqui. Na quinta-feira, apresentamos aqui um assunto muito importante. Estão lembrados? Qual foi o assunto que abordamos aqui na quinta? Hã? Hã? Como dominar o apetite? Isso é algo sério. Quem não domina o apetite, irmão, não tem como vencer as fraquezas. Isso é algo sério. Na sexta-feira, ontem eu esperei irmãos que vieram a semana toda e ontem não vieram. Alguma coisa aconteceu, né? Então, ontem abordamos aqui o sangue humano e o sangue... É algo sério, viu, irmãos? O seu sangue representa o sangue de Jesus. Eu tenho a dizer que um sangue pútrido, um sangue enfermiço, não representa o sangue de Cristo. Ontem apresentamos aqui, foi praticamente 50 minutos. E um irmão, quando eu cheguei lá fora, disse: eu nunca ouvi pastor falar, mas ouviu ontem. E quem não veio perdeu as bênçãos. Queridos, quando há uma semana de reavivamento, é Deus que prepara para você, para a sua família. Deus tem um recado, Ele quer falar com você as necessidades e derramar as bênçãos. Amém. E muitos não levam a sério. Vem assim, esporadicamente e tal. Quando chega aquela desculpa amarela, como diz o baiano, não sei desculpa amarela, como é, mas diz isso. Aquela desculpa e tal. Tudo bem, irmãos. Muitos estão viajando, chegaram ontem, outros cansadíssimos. Tudo ok. Mas vamos ter cuidado quando Deus programa. Então, irmãos, vamos agora apresentar aqui a terapia do perdão. Eu orei muito a Deus para apresentar a mensagem nesta manhã sabática. E sei que muitos irmãos estão orando. Então você, juvenil, jovem, despertam em nome de Cristo para entender esta mensagem, que é algo sério. Vamos curvar as frontes e em fração de segundo, você ore a Deus. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu coração, para entender a mensagem, porque é algo sério. Curvemos as frontes. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez agradeço a todos a presença de vocês, a todos que deram apoio, pastor, a família, a todos.
e que Deus possa abençoar a cada um e possamos, meus queridos, um dia estarmos juntos breve na eternidade. Amém. Ok? Muito bem. A terapia do perdão. Irmãos, trabalho muito com essa terapia. Eu já vi casos difíceis. Sabe por que muita gente adoece fisicamente? Contrai um câncer. Por que muita gente tem uma pressão alta? Tem problema sério de ressecamentos. Você sabe por quê? Quantos querem saber? Porque não perdoa. Sabiam disso? Aí vai no médico, chega lá, examina fisiologicamente e pá, você vai tomar tal droga, você vai tomar tal remédio. Mas não trabalha em cima do emocional, do psique. E cada dia a pessoa fica pior. Meus queridos, isto é algo sério. Abramos a Bíblia. Está ali o texto, ó. Mateus 18. Vamos ver aqui. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, 15 a 17. Cristo trabalhou muito nessa direção. Aqui diz: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E aí diz: se te ouvir, ganhaste a quem? Jovem, vamos aprender. Vamos pôr em nosso coração. Queridos, tem pessoas que quando afeta alguém, o ofendido sai divulgando, fazendo igual a Rádio Globo, a SBT. Arrasando, acabando com o caráter daquele que ofendeu. Não é assim? Foi o que Jesus falou? Vai ter com ele. A sós. Isso chama-se reforma de saúde, viu? Espiritual. E na sequência diz aqui: mas se não te ouvir, se você vai ter com a pessoa, porque você ofendeu e humilhou-se e foi lá visitar a pessoa, então diz: mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja o quê? Irmãos, essa é a doutrina. Essa é a orientação divina. Irmãos, Deus faz o que diz, não esqueçam. E diz o que faz. Não podemos ser cristãos hipócritas. Nos dias de Cristo, ele sofreu. Mas os hipócritas sofreram muito mais. E aqui deixa bem claro no verso 17. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, o que é que diz aqui? Considera o quê? Como gentil e publicano. Que coisa louca, né? Tem muitos gentios e publicanos em nosso meio. Até entre ministros. Eu vivi dentro do pastorado muitos anos, não sei o que é isso. Graças a Deus que a igreja, em forma geral, não sabe o que tem lá dentro. Isso é algo sério. Entre a liderança da igreja. Queridos, vejam bem. Os hormônios que Deus colocou em nós. São muitos hormônios. Quem fez a ressonância quântica essa semana, sabe quantos hormônios, a quantidade, a mínima, nenhum. Sabe o que acontece? O hormônio da ira, que chama adrenalina. O hormônio do amor é a endorfina. Quanto mais endorfina você desenvolve, multiplica em seu ser,
você desenvolve o amor. Foi Deus que colocou. É uma pessoa calma, tranquila, é aquela percepção. É interessante, irmãos, que a dopamina, já ouviu falar? Desenvolve a paz. É por isso que vemos uma sociedade louca, desequilibrada por falta. E é interessante como geram as enfermidades. As enfermidades, irmãos, vêm por imaginação, por hereditariedade, por ambiental, psíquica, espiritual. E as transgressões às leis da saúde fulmina então agora o ser humano. Entenderam os problemas do ser humano pós o pecado? Adão passou por isso. Irmãos, Adão passou por uma depressão terrível. Sabiam disso? Primeiro depressivo foi ele. Passou para gerações. Hoje, a depressão toma conta da humanidade. De cada 9 entre 10 pessoas tem problemas mentais. Mente, caráter e personalidade, diz a autora. Irmãos, o que eu fico admirado é com o nosso Deus. Seu grande amor nos sustenta, dá oportunidade e espera por cada um de nós. Que Deus maravilhoso! E por causa dos erros de Adão e Eva, ele prometeu que seu filho viria aqui. E veio. E nós somos a pior geração, viu, irmãos? Se existe uma geração depravada, se existe uma geração totalmente infiel, sensual, violenta, desonesta, é a nossa geração. Nós somos o resto. Se você não acredita, é pior do que o resto. Eu estava na central foi aqui em Minas, naquela grande cidade aqui, Teoflotone, e eu preguei essa mensagem, eu nunca me esqueço. Uma igreja com mais de 800 membros ali, imensa. Aí quando falando que nós somos resto e tal, aí uma irmã veio de lá para cá, apertou minha mão. Pastor, eu gostei das mensagens da semana, mas o senhor falou uma coisa hoje que eu não aceito e eu não sou. Eu disse, o que, minha querida? Eu não sou resto. Aí lá vem o marido dela ali na fila, né? Muita gente, a gente ali se despedindo. Ele disse, pastor, ela não é resto não. Ela não é resto. E eu disse, pronto, agora é o segundo. Ele disse, ela é o bagaço. Eu expliquei, irmãos. Diante de tudo isso, por ser resto e bagaço, Deus nos ama. Amém, não é? Ele nos aceita assim. Agora, espera de cada um decidir para o Espírito Santo fazer a obra. Já pensou, irmão? Chegar um resto no céu. Vocês sabem a estatura de um anjo? Vocês sabem a estatura de Adão em forma humana? Nós vamos chegar lá uns pigmeuzinhos. Lá vai, ó. E os anjos olharam assim. Eles estão aqui olhando para você e para mim. Amém. Os anjos do Senhor, acompanhando o nosso comportamento. Isso é algo sério. Então, queridos, vejam bem. Como eliminar estas enfermidades? Sabe o que dizia Confúcio? Ele declarou: um homem irado está sempre cheio de veneno. O espírito irado, interessante, que não perdoa,
gera produtos químicos negativos, prejudiciais à saúde. O cristão não pode viver nessa dimensão. Meus irmãos, como eliminar estas enfermidades, especialmente da mágoa, do ódio, da ira, do indiferentismo, do descontentamento e da indiferença? Diz a senhora que o maior pecado dentro da igreja chama-se indiferentismo. Eu fiquei pasmado. Indiferentismo. Chegam os irmãos aí aquele que ele tem afeição, meu querido, aí abraça e beija e lá vai. Outro passo ele faz de conta que não vê. E se tiver alguma indiferença, é triste a maneira de se ver e se olhar. Queridos, isso é algo sério. A lição está batendo nessa tecla. Jesus falando, cuide do rico do jeito que cuida dele, que trata dele, que tem atenção a ele, cuide da viúva, cuida do pobre. Quando tem um amor, irmãos, de Cristo no coração, faz assim. Tem pessoas que têm um temperamento colérico, né? Outros têm um temperamento assim. Tem o colérico, tem o fleumático, e o outro, qual é? O sanguíneo, que não é de brincadeira. Então, irmãos, é interessante quando esses temperamentos não são transformados para o temperamento de Cristo. Aí age dessas maneiras. Estranha. Irmãos, como eliminar estas enfermidades fisiológica, psíquica, espiritual? Veja bem, praticando a terapia do perdão. Irmãos, eu já fiz essas terapias, eu já fiz tantas vezes que eu não sei a quantidade, em vários lugares, com pessoas enfermas. E essa terapia, meu querido, são de 8 dias. Eu quero passar aqui para você. Muitas vezes tem cantores que cantam que faz o povo chorar. Tem pregadores que só falta derrubar o telhado de tanta influência, mas não aprendeu a perdoar. Queridos, quem tem o dom de louvar a Deus, de cantar, tenha cuidado. Chegar aqui à frente e estar cantando indiferente ou sem perdoar. Deus aceita esse louvor? Não. Um pregador que vive assim, Deus aceita? Não. Deu para entender como uma coisa séria? Olha, veja bem. Quando eu aplico essa terapia de 8 dias, eu visitei uma senhora em Aracaju que ela estava morrendo. Uma grande enfermeira, a família toda adventista, e ela não era. E eu cheguei lá, conversando com ela, disse, olha, eu vim aqui, a senhora está com um problema sério fisiológico, né? Não defeca, está fraca, mas eu vim aqui, sua família pediu, ela disse, mas eu também mandei chamar. Eu disse, a senhora... Aí eu pedi que todo mundo saísse. Aí juntou família, amigos e tal, peraí, eu tenho uma conversa com ela. Aí eu cheguei para ela e disse, eu gostaria de saber o seguinte, como está seu relacionamento com sua família, a começar com seu esposo? Ela virou a cabeça assim e disse, olha, eu tenho uns filhos que eu não suporto olhar para eles. E seu marido? Se eu pudesse, não queria
nem vê mais. E a mulher cancerosa morrendo. Poder aquisitivo, um médico ia todo dia na casa dela e o resultado se acabando. Eu disse, sabe qual é o seu maior problema? A senhora nunca vai se levantar dessa cama. E daí pode ir para o descanso. Se a senhora não perdoar. Ela olhou para mim bem séria e disse, perdoar? Sim. A senhora precisa perdoar seus filhos, seu marido e mais outras pessoas. Ou a senhora prefere morrer dessa maneira? Irmãos, aí eu passei para ela as terapias do perdão. A terapia do perdão. Se a senhora vai pegar uma folha de papel ofício e vai escrever cada dia 100 vezes. Primeiro dia, a senhora vai orar, pedir a Deus e escrever 100 vezes. Eu perdoo a mim mesma. Deu para entender? O segundo dia, a senhora vai escrever eu perdoo a meus pais. Ah, meu pai já morreu. Eu nem olhei para ele. Eu nem fui ver ele no fúnebre, lá onde ele estava. Que natureza daquela mulher, gente. Eu fiquei arrepiado. Pois, se a senhora está arrependida, Deus perdoa, porque Ele vê o motivo e a intenção. Terceiro dia, Senhora, a senhora vai escrever 100 vezes eu perdoo a meus irmãos, seus irmãos biológicos. Eu disse, olha, a senhora vai escrevendo cada dia e vai juntando ali, vai acumulando, tá? E ore a Deus. Irmãos, tem pessoas que quando fazem essa terapia, chega a tremer. Passa assim, ó, um desespero, um momento, a razão mandando na emoção para escrever. Mas quando a emoção é mais forte do que a razão, não escreve. Não faz. Viu como uma coisa é séria? Deus colocou em nós 3 faculdades. A faculdade física, a faculdade mental e a faculdade espiritual. Se a faculdade física não for zelada, cuidada, nos hábitos de comer e beber, se come e bebe erradamente, não vai ter condições de discernir e ter domínio sobre os pensamentos maus negativos. Você não vai falar isso? Então, queridos, vejam bem. Aí eu disse para ela, no 4º dia, a senhora vai escrever, eu perdoo a meu esposo. Ela disse, é difícil. E eu ficava triste, irmão, de ver a situação espiritual daquela mulher. Que coisa triste. E a senhora escreva 100 vezes. Isso aí é uma terapia e que leva a pessoa a tomar decisão, escrever ou não escrever, perdoar ou não. No 6º dia, a senhora vai escrever aí, eu perdoo meus filhos. Ela tinha 2 filhos que não queria nem olhar. Eu perdoo meus filhos. No 7º, a senhora vai escrever, perdoo meus amigos. Porque tem pessoas que têm as amizades e tal, aí fica indiferente, gosta, mas não quer saber de muita conversa. Eu perdoo meus amigos. Último, eu perdoo os meus inimigos. Irmãos, eu já fiz essa terapia com muitas pessoas, pastores. E graças a Deus, vi resultados. Agora teve um em Aracaju que não aceitou. Morreu arrasada. Você falou o 5º, pastor? Você falou o 5º aí? Falei. O 5º aqui, eu perdoo meus filhos. Perdoo os parentes. Mas o 8º vem, eu perdoo meus inimigos. Meus queridos,
Isto é algo sério na vida do cristão. Viver entre casais é uma bênção e há outros que é uma maldição. Não é fácil casamento. Cuidado, você, moça, menino aí, viu? Quer casar? Mude sua vida. Procure alguém que Deus determinar para você ser feliz, senão vá para o inferno. Isso é algo sério. Há muita gente hoje, muitos jovens, que vivem fornicando. Hoje namoro não é mais aquele respeito. Hoje os namoros é na cama. Não é assim? E tudo camuflado, quietinho. E vive uma vida sem paz. Na acusação. Na culpabilidade. Isto é algo sério. Meus irmãos, na sequência eu quero mostrar aqui algo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. E assim aprenderemos a perdoar. O perdão é terapêutico. Tem muita gente doente, arrasada, porque não perdoa. Mas quando perdoa, levanta. Deu para entender? É incrível. Perdoar é o mais poderoso bálsamo para corações quebrantados. É incrível, irmãos. Perdoar. E o perdão não é uma emoção, certo? Não é uma emoção, é uma escolha. Então, escolha a perdoar. Um tempo desse em Tapetinga, o homem lá, um moço, com a sua esposa, ele traiu a esposa e a mulher ficou irada. Entrou no desespero e disse: no dia que eu encontrar aquela mulher na rua, meto o carro por cima dela, eu mato. E aí, foi um desespero, o marido ficou angustiado. Eu estava viajando e minha esposa disse: você vai lá na casa da fulana, conversar com ela, que ela não quer saber de ninguém. O pastor, ela disse que não quer saber do pastor lá, mas quando a parentela, né? Da parentela, a gente sempre tem contato. Aí eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, me recebeu muito bem e tal, conversamos. E quando eu entrei no assunto, ela disse: se eu soubesse que você vinha aqui para fazer isso, eu não ia abrir a porta. Eu digo: tá muito estranho você. Ela disse: eu prefiro morrer, mas não perdoo. Eu digo: você prefere o inferno ou o céu? Irmãos, que natureza! Meus queridos, vejam bem, a psicologia, a psiquiatria conscientiza hoje que as piores doenças são espirituais. Sabiam disso? As piores doenças são espirituais. Falta de perdão, de amor. Isso é algo sério. Se você não se ama, como vai amar os outros? A maturidade do cristão é quando aprende a perdoar. Quando alguém te ofende, quando alguém te humilha, quando alguém não paga o que deve, e a tendência do ofendido é não perdoar. Se Deus estava na igreja central lá de Itapetinga, faz algum tempo, e aí um irmão tomou um dinheiro emprestado do outro. E aquele irmão, faz algum tempo isso, que tinha condição, chegou assim, lá embaixo, foi lá no fundo, e disse: quando é que você vai me pagar? Se você não me pagar essa semana, tu vai ver o que vai acontecer. Aí eu ia descendo assim, na época eu era o pastor de lá. Aí eu fiquei parado olhando para os dois. Eu digo: eu quero ver até onde vai. Aí o que estava devendo disse: meu amigo,
olha, eu não estou em condições agora, eu não te paguei porque eu não tenho condição, mas eu vou te pagar, não se preocupe. Ele disse, se você não me pagar essa semana, tu vai ver o que vai acontecer. Aí pegou assim no braço dele e sacudiu. Aí quando ele olhou para trás, ele me viu. Eu digo, meu querido, vem cá, que pensamento é esse? Que ira, que ódio, porque ele está te devendo e não te pagou ainda? Aí ele, o coitado, o devedor disse, ô pastor, por amor de Deus. Começou a chorar. Eu disse, meu irmão, você que tem a condição, se você ama Cristo, você vai perdoar Ele. Você vai perdoar, porque você tem condição. Ele não tem condição de pagar. Tomou emprestado, mas não tem condição e está prometendo pagar. Quanto é que ele te deve? Põe na minha conta. Seu ignorante, bruto. Que ovelha é você? Aí ele olhou para mim bem sério. E eu aí desci, fui lá no banheiro. Quando eu voltei, o outro devedor subiu e o que estava, né, se achando, aí então ficou olhando, me esperando. Eu digo, vai dar problema. Aí quando eu me deparei com ele, disse, pastor, por amor de Deus, me perdoa. Ô pastor, um agiota, né? Todo agiota é complicado, é raro. Toma até a cueca do indivíduo. Não é brincadeira não. Aí ele chegou, olhou para mim assim, disse, pastor, eu vou perdoar. Digo, rapaz, irmãozinho, sério. Ele não está em condição, tenha cuidado. Ajuda o coitado. Diz, aí perdoou. Meus irmãos, a gente vê cada coisa, quando pastoreia, é de arrepiar. Então, vejam bem, sem perdão não há mudança de caráter. Você pode devolver dízimo, você pode dar as maiores ofertas, você pode construir igreja, você pode dar estudo para as pessoas, levar para Cristo, mas se não aprender a perdoar, não há salvação. Saibamos disso. Isto é algo sério, certo? E é interessante que, por isso, declara Paulo, Atos 24:16, no livro de Atos, ele diz, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Deus nos livra da culpa, viu, irmãos? Quando a gente comete um erro, que se arrepende, ele nos livra da culpa moral no momento em que ele confessamos nosso pecado, mas a culpa psicológica permanece até que pedimos perdão à pessoa a quem ofendemos. Deus vê o motivo, vê a intenção, a pessoa vai, chora, pede perdão, Deus perdoa. Mas a psicológica que está lá dentro em relação ao ofendido precisa ter com ele. É o que disse aqui, Deus vai ter com ele. Está na ordem determinativa. Vai ter com ele. É para ir. Em nome de Cristo. Tem alguém aqui nessa situação? Por isso que eu apelei para o jejum. Em Natal, na igreja central, irmão, tinha duas famílias que parecia que era uma coisa terrível. Quando fizemos esta mensagem, sabe o que aconteceu? Eu disse, alguém aqui? Aí o irmão levantou. Qual o problema, meu irmão? Ó, o outro irmão que está aí, a gente não se fala não. Eles querem se falar agora em nome de Jesus. Aí um levantou chorando, o outro, irmão, foi um chororô dentro da igreja. Porque eram gente de poder, gente de influência, olha, políticos, e não se falavam.
O Espírito Santo sacudiu, ó. Aceitaram. Meus irmãos, vejam bem, é um fracasso eterno o cristão descer à sepultura sem perdoar e sem pedir perdão. É descer à sepultura sem Deus. Irmãos, quantos irmãozinhos nossos falecem, né? Eu fico preocupado quando ia fazer a mensagem, fazer o sermão. Eu digo, meu Deus, como será que morreu este homem? Quando é pessoa de influência, de destaque, geralmente é tanto elogio. E a senhora disse que no juízo vai ser uma decepção. Sabia disso? Desceu à sepultura com o coração cheio de ódio. E às vezes o orador só falta dizer que já está lá no céu. É brincadeira uma coisa dessa? Viu como uma coisa é séria, é profunda? Queridos, vejam bem, Jesus desceu à sepultura dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E é interessante, meus queridos, você pode guardar o sábado, devolver o dízimo, ganhar almas, ser um exímio vegetariano, mas se não perdoa, está fora de Cristo sem Deus. Deu para entender, queridos? A ordem de Cristo é perdoar. É a sua determinação e não abre mão. Irmãos, acha que Jesus vai levar um cristão encrenqueiro, briguento, que não perdoa lá para o céu, para criar problema lá? Fica aqui mesmo. Não vai não. Isso é algo sério. Então Jesus está dizendo, ó, aprenda a perdoar aqui. É aqui que faz todo o trabalho. E veja bem, a ordem de Cristo é perdoar. Nem todos têm a condição de orar o Pai Nosso. Tem cristão, irmão, que está orando o Pai Nosso hipocritamente, mas não genuinamente. Deu para entender? O que é que diz lá na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, ó, o mentiroso, perdoamos aos nossos. Tem cristão que não tem condição de orar o Pai Nosso. Mas quando aprende a perdoar, ele tem todo o direito de falar com Deus. Ele tem liberdade, porque é sincero. Está falando o que vive. Queridos, aprendamos com Jesus. Eu vos dei o exemplo, disse Jesus. E eu vos dei o exemplo e façais vós também. Quando o cristão perdoa genuinamente, alcançou a maturidade cristã. O ponto de referência na mudança do caráter, na maturidade, diz a psicologia bíblica, é perdoar. Irmãos, quantos cristãos vivem o tempo todo assim, angustiado, desesperado? O patrão que ele trabalha, ele não é indiferente, não vai muito, não gosta. A esposa dentro de casa. Queridos, esses dias eu estava em Goiânia, preguei umas mensagens diferentes, mas depois Deus me orientou, fiz esse sermão no sábado. E aí quando terminei aquele sermão, aquela mensagem que a gente fez um apelo e tal, falei entre casais indiferentes, que se abraçassem, perdoassem, e aconteceu, uma igreja muito grande. E aí sabe o que aconteceu? Aí a filha daquela família disse, pastor, o senhor vai almoçar conosco hoje, agora. Já falei lá com o pastor e é onde o senhor está. O senhor não vai para canto, não, o senhor vai para nossa casa. Ela terminou assim, eu digo, ô minha irmã,
Eu já estou lá na casa do irmão. Disse, não, o senhor vai para nossa casa. Eu não tinha ideia, fui. Quando cheguei lá, um casarão, gente de condições e tal, e aí houve aquele almoço. Sabe o que aconteceu? Ela disse, pastor, que bênção. Meu pai e minha mãe não se falavam, pastor. Ó, um dorme aqui, a casa é muito grande, um dorme nesse quarto e o outro dorme lá para trás. A gente tem apelado para eles se falarem. Sabe o que meu pai falou? 33 anos que nós não se falamos. E então hoje nos encontramos e estamos falando. Mas se tu aprontar qualquer coisa mais 33 anos. É brincadeira, irmão, uma coisa dessa. A gente se depara com cada quadro, né, pastor? Aí ele estava lá no fundo da casa, aí a filha mandou chamar. Sabe que tem filhos que eles têm uma facilidade, né, de dominar assim, de orientar, chamar os pais, e aquela menina muito cristã. Aí ele veio. Eu disse, irmã, eu falando e brincando, é verdade isso? Ele olhou para mim bem sério. Pastor, o senhor não sabe quem é essa mulher? Aí a filha disse, pastor, o senhor não sabe quem é esse homem? Gente, é cada caso. Eu disse, irmãos, olha, Jesus já fez seu sacrifício por todos nós. A gente tem que vencer esse mal. Irmãos, ódio é satânico. É maligno. Quem não perdoa está com o diabo. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Deu para entender? Se você até hoje é um cristão e não aprendeu a perdoar, perdoa em nome de Cristo. Se alguém aqui, nessa igreja, espera em Cristo que faça a sua paz com esta alma. Cuidado! Você pode morrer amanhã e ir para o inferno depois. Eu estou sendo claro e direto, porque nós estamos vivendo no tempo do selamento. Irmãos, o tempo está chegando, mas eu quero falar aqui alguma coisa. O maior pecado, o maior perdão, você não perdoa sem Cristo. E nem recebe o perdão sem Cristo. Certo? Eu quero falar aqui que o Deus que perdoou Adão e Eva no Éden é o Deus que morreu em forma humana aqui na cruz. Passe aí. Então, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Passe aí, filho, essa mensagem. Aqui diz, ó, o fraco jamais perdoa. O fraco espiritual. O perdão é uma das características do espiritual. Quando a gente analisa a Bíblia, os patriarcas passaram por isso, irmãos. Sofreram muito. Abraão sofreu muito. Jacó sofreu muito com isso. E Jacó, mentiroso, conversador, olha, o irmão dele disse, eu vou tirar a vida dele. Mas ele orou a Deus, ele teve aquela luta com um anjo, ele se abraçou. Deus perdoou. E quando o irmão dele veio à busca dele, aí se perdoaram. Se você tem essa dificuldade, ajoelha-te. Eu sempre tenho dito, diante dos grandes problemas, quando se ajoelha, está mais perto da solução. Ore por alguém que você não gosta, por alguém que te ofendeu. Tem pessoas, irmãos, que guardam mágoa de 30, 40, 50 anos. Ali, ó, lá dentro. Quando você faz essa terapia, aí, ó, acende assim dentro, Deus lembra e você vai, ó,
processando essa terapia. Cuidado! Muita gente vai deixar de ser selado porque não perdoa. Isso é algo seríssimo. Veja bem, terminando, a prática do perdão é primeiro a se perdoar. Ninguém perdoa o próximo sem primeiro se perdoar. Certo? Esses dias, conversando com uma irmã lá em casa, muito amigo da minha esposa, ela falando de alguém lá da igreja, que ela não queria conversa e tal. Aí eu tinha ido pregar em outra igreja, quando eu chego, que eu entro em casa, aí tá eles lá na cozinha, conversando, papapá. Eu não quero saber de conversa, porque não sei o quê. Aí eu fui chegando, eu disse, irmão, que história é essa? Uma história feia, ridícula. Já orou por essa pessoa? Já orou por ela? Se a irmã não perdoar essa pessoa que você odeia, você não tem céu não. Ele tem que ser direto, irmão. Não é para condenar, é para salvar. O miserável está do outro lado, coração cheio de ódio. Então, irmãos, ela olhou para mim bem sério, que ela não é fácil. E cuidado, irmão. Se você não perdoar essas pessoas, você não tem céu, não. Irmãos, eu quero o céu. Eu tenho pedido muito a Cristo, falando com ela. E eu espero que Jesus vai me levar. E eu quero ver a irmã lá no céu. E eu quero que a irmã me veja lá. Ela aí começou a chorar. Pastor. Agora à tarde eu vou na casa dela. Eu vou pedir perdão, pastor. E vá urgente. A ordem de Cristo é, vai ter com ele. Ou com ela. Veja bem, irmãos. O que é que diz aqui? Não há perdão sem amor. Tem pessoas, certo? Tem pessoas com cara de gente, mas com coração de demônio. Sabia disso? Se eu me amo, eu me perdoo. Quando eu me perdoo, perdoo o meu próximo. Esses dias eu estava lá no monte, e então lá na cidade de Tapetinga tem um monte bem alto, e que lá tem muitos bosques, onde muitos crentes vão para lá orar, jejuar, gritar. Ó, irmão, tem horas que eu fico assim, apreensivo, de vez de pessoas chorando, numa altura tão grande, chega a me arrepiar. Um dia eu chego lá, quando eu vou para lá, eu passo uma manhã, uma tarde, o dia todo, lá eu canto, eu choro, eu peço perdão, misericórdia a Deus, pelo meu povo, minha família. A senhora fala que nós devemos pelo menos 1 hora por dia meditar no sacrifício, no sangue de Cristo. E tem gente que não tem tempo para nada, para Deus. Tem tempo para tudo, menos para Cristo. Aí eu subi, aí eu fui lá, passei para um lado, depois fui passando para outro, até eu ficar no lugar onde eu estou acostumado, debaixo de uma árvore. Aí eu vi um senhor debaixo de uma árvore lá, deitado, que nem muçulmano, com o rosto no chão, batia no chão, na maior, aquela firmeza. Ele dizia, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia da minha esposa. Ó mulher difícil. É brincadeira, irmão. Aí eu ia passando, quando eu ouvi ele dizer, ó mulher difícil, Senhor. Aí eu parei. Fiquei de cá observando. E ele ali batendo no chão, orando pela esposa. Ele, observei que tem carro que vai até lá em cima, aí deixa um lugar e aí entra lá para cima nos bosques. Aí eu observei que era uma pessoa assim, de uma certa condição, bem trajado, e ele lá batendo no chão, chorando, gritando.
a senhora fala que há muitas pessoas que não vêm aqui para o nosso redil, mas estão lá fora. No alto clamor, elas virão. Eu digo, essa é uma alma fiel de Deus. Entenderam o que é reforma de saúde? Essa orientação, esse ponto doutrinário é temperança. Quem não perdoa é intemperante. Entendemos? O temperante é equilibrado, queridos. O temperante se humilha, aceita o que Deus determina. E veja o que é que diz aqui, ó. Cristo não levava o inimigo para a cama. Ele não levava, não. Cristo não levava o inimigo para a cama. Ele vivia para amar e perdoar. Certo? Por isso que ele diz, aprendei. Aprendei. Ó, queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Você entendeu, seu juvenil? Jovem, pai de família, mãe, ancião. Irmão, tem ancião que não fala com outros. É uma confusão. Queridos, a realidade é essa. Se não aceitamos o que Deus diz, Ele não vai abrir mão de quem não aceita. Cristo já sofreu muito, irmãos. Quando você para meditar no sacrifício de Cristo, você se vê, ó, um pó. Você sente que você não é nada. Mas quando se acha, tem gente que se acha, né? É um bagaço, mas se acha. Só porque tem um carrão, porque tem uma fazenda, ou tem dinheiro, tem milhões. Isso não quer dizer nada. Irmãos, tem alguém aqui que ainda não batizou? Se tem. E gostaria de dizer para Jesus, Senhor, eu me entrego de corpo e alma e vou pedir perdão a quem me ofendeu e a quem eu ofendi. E o Senhor me transforma. Tem alguém aqui que não batizou-se ainda? Eu quero chamar aqui à frente, que eu quero orar por você. Venha. A obra do Espírito Santo é convencer e converter. E quando a alma aceita, é salva. Irmãos, há alguém aqui que gostaria de dizer para Cristo, Senhor, eu quero, Senhor, ter o caráter que o Senhor tem. Eu quero receber o teu selo. Eu quero ir para o céu. Aqui Deus do lado. Se você deseja, vem aqui para frente. Vem em nome de Cristo. Como tem, o lugar aqui não vai dar, você pode ficar em pé. O Espírito Santo, irmãos, faz a obra. Nós estamos vivendo no tempo final. Somos a pior geração e a que Deus está dando mais graça por causa da situação degradante. O Espírito Santo está, trabalhando. E sabe o que acontece? O Espírito Santo está gradativamente deixando esse ímpio mundo. Vocês estão vendo aí a situação, como é que está da humanidade. Irmãos, os três poderes católico, ouçam bem, protestante e espírita se aliaram, se reuniram e programaram lançar 2 projetos que já estão aprovados. O primeiro é segurar o sistema ecológico e o segundo decreto dominical. Já está tudo programado. Os 2 poderes terrenos desse planeta, os Estados Unidos, que é a segunda besta, o poder político, e Roma, que é o poder
religioso, espiritual, se aliaram, coisa nunca vista. Despertam. Isso é algo sério. E não podemos temer, porque Deus está conosco. Amém. Irmão, vai acontecer tanta coisa em pouco tempo. E quem não estiver ligado na comunhão, a tendência é fracassar. Essa onda da vacina, irmão, é coisa satânica, diabólica. A senhora White deixou claro, Satanás estudou a natureza, estudou os laboratórios, envenenou o ar para atingir a humanidade. E Deus está permitindo, porque são as pequenas gotas da sua ira. Deu para entender? E muitos irmãozinhos com medo, desesperado. Por que temer? Se você guarda os 8 mandamentos da saúde, não tem o que temer. Mas tem cristão que é relaxado, comelão, não se exercita, não cuida da saúde, então fica assim, apavorado, desesperado. Isso é algo sério. Existe os suplementos remédio da natureza que imuniza além dessa vacina. Tome óleo de copaíba com carvão que eu quero ver qual é o Covid que vai te pegar. Confie em Deus. Mude os seus hábitos alimentares. Dê lugar ao seu corpo resistir, ser energético. Porque o seu corpo é o santuário de quem? Quem que deve cuidar desse corpo? Eu. Deu para entender? Se você não se cuida, se é um relaxado, um teimoso, como é que Deus vai libertar? Irmãos, é algo sério. Quem sabe é a última mensagem que Deus está dando para todos nós aqui, de advertência. Chegou a hora. Então, quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não puder, ficar em pé mesmo, sentado, tá bom? Ó Deus eterno, o Senhor sabia que hoje, neste sábado, teus filhos estariam aqui com esse evento, essa semana espiritual. O Senhor sabe a intenção, os pensamentos, os motivos de cada um. Ó meu Jesus amado, somos gratos pelo teu grande amor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Ó Pai Santo, perdoa nossas negligências. Ajuda-nos a sermos diferentes. Assemelha-nos ao teu santo caráter. Ó Pai Santo, ser com as famílias aqui, ser com a liderança dessa igreja, ser com a juventude. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, que esta semana que passou venha ficar em cada coração e que venha haver uma transformação, uma mudança total. Ó Pai Santo, louvado seja o teu santo nome. Abençoa aos que aceitaram, vieram aqui à frente, Senhor. Entregaram seus corações para um breve batismo. Ó Senhor, e ser com a sua igreja, seu povo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.